Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma revisão dos conteúdos de logística, desta vez falando sobre os assuntos abordados nas aulas 6 e 7, mais especificamente a intralogística. Nós aprendemos que essa atividade diz respeito às operações logísticas que acontecem internamente à organização. Existem várias, mas as mais comuns e que são de nosso interesse neste momento são a armazenagem, o manuseio de materiais e a embalagem. Falando um pouquinho sobre cada uma delas, embalagem geralmente representa um recipiente onde um produto é condicionado para ser depois comercializado. Existem duas diferenças básicas ou duas classificações gerais de embalagens. Existe a embalagem primária, que nós estamos mais habituados, que é aquela embalagem final do produto, normalmente colocada à vista do consumidor. Nessa embalagem, o foco principal é fazer o marketing, ou seja, tornar o produto atrativo para quem vai comprar. Ela tem funções de contenção, ou seja, conter o produto, apresentação, mostrar aquilo que ela contém e comercialização, ou a definição da quantidade que será comercializada. De acordo com as características do seu produto, você pode ter uma embalagem só que exerça todas as funções, ou você pode ter embalagens diferentes, cada uma com uma dessas finalidades. O nosso foco, porém, aqui é trabalhar a embalagem secundária, aquela que é utilizada normalmente para fazer a movimentação dos materiais. Normalmente ela se divide em dois tipos, a embalagem de movimentação e a embalagem de transporte. A embalagem de movimentação é uma embalagem menor, porém que permite fazer a unitização, ou seja, colocar várias unidades de um mesmo produto dentro dessa única embalagem, facilitando assim o deslocamento. Existem algumas embalagens mais clássicas, como as caixas de papelão, as caixas de madeira e recipientes de plástico. Uma das características principais da embalagem de movimentação é o fato dela ter dimensões e peso que permitam o carregamento por uma pessoa, geralmente adulta, em boas condições de saúde, evidentemente. Então ela unitiza, mas ainda mantém um volume relativamente pequeno. Quando se trabalha com grandes volumes, em que a necessidade de movimentação é muito grande, acaba-se optando por embalagens de transporte. As mais comuns são o pallet, basicamente uma plataforma de madeira ou de plástico em que você posiciona os produtos e depois, através de um equipamento de movimentação específico, faz o deslocamento desse pallet com tudo que está em cima dele. Existe também uma variação atualmente bastante em uso, que é o Big Bag. Basicamente uma grande sacola que você acondiciona os materiais e pode depois transportar também com os equipamentos adequados. Ela pode ser, por exemplo, carregada em um caminhão para um transporte direto. E a mais comum de todas, das embalagens de transporte, é o container. Container basicamente é uma grande caixa que você coloca dos produtos que vai despachar. Como grande vantagem, por ser uma unidade única, você tem uma agilidade muito grande na movimentação, desde que com o equipamento adequado. E essa é uma das características da embalagem de transporte. Ela geralmente não pode ser utilizada apenas ou movimentada apenas por uma pessoa. É necessário algum tipo de equipamento de apoio. Existem vários tipos de containers diferentes. Aqui estão representados apenas alguns dos mais comuns. Uma questão importante para as embalagens logísticas é que elas devem observar alguns cuidados ou ter algumas funções. Dentre aquelas que se destacam nessa lista estão as funções econômicas, que foram abordadas durante as nossas aulas. Ela deve prever e fazer com que o produto tenha uma proteção que minimize o custo da perda. Então, em alguns casos, uma embalagem aparentemente mais cara, ela pode trazer vantagens para o profissional se ela reduzir o custo de perda. Essa é a análise fundamental que deve sempre ser feita, o custo da embalagem em relação ao custo da sua perda. Nós vimos na disciplina alguns modelos e exemplos de como fazer esse cálculo. Outra atividade importante da intralogística é o processo de armazenagem. Ele diz respeito à conservação dos materiais que estão em posse da empresa. Esse conceito passou por uma grande evolução nos últimos anos. Tradicionalmente, ele era visto como uma atividade de guardar materiais, e o principal foco da armazenagem era você otimizar a capacidade de armazenagem. Então, um exemplo de análise muito comum que havia era a capacidade de seu armazém, em toneladas ou metros cúbicos. Recentemente, o conceito evoluiu para a ideia de centros de distribuição. O que isso significa?
porque o objetivo agora é processar os materiais, é fazer com que os materiais sejam rapidamente recebidos e rapidamente destinados ao seu destino. Então a avaliação se dá em função da produtividade do armazém, o quão rápido eu consigo fazer esse processamento. Exemplos de indicadores utilizados atualmente são os pedidos por hora, quantos pedidos eu consigo processar em uma hora dentro do meu armazém, ou ainda quanto tempo eu levo para processar um pedido. Os armazéns se valem de algumas características muito importantes. Eles são altamente automatizados, utilizam tecnologia da informação, em especial o WMS, que é uma categoria de software especialmente projetado para a gestão de armazéns. Eles precisam de localização estratégica, que otimize o seu fluxo e seu processamento. Devem conter um planejamento adequado do layout do seu processo, buscar o máximo aproveitamento do espaço e estar amparados com bons sistemas de armazenagem. Os armazéns têm como funções o recebimento de materiais, a armazenagem, ou seja, a guarda do produto, o picking, que é a separação do material que nós veremos em seguida, a expedição e também ele precisa conceber ou conter espaço para uma circulação externa. Há duas estratégias básicas de armazenagem. A primeira que é a de consolidação, quando eu recebo materiais de várias fontes, consolido nesse depósito e encaminho para um único ponto. E há também a estratégia de fracionamento, quando eu recebo materiais de uma fonte normalmente, coloco nesse depósito e depois ele é fracionado, ele é destinado para vários locais diferentes. Um exemplo de depósito de consolidação é o que acontece, por exemplo, no caso de grãos e produtos agrícolas. Geralmente são vários produtores que mandam para um depósito, para um silo, por exemplo, e depois o produto é encaminhado então para o seu destino, seja alguém que vai fazer o processamento desse produto. Já no fracionamento, o exemplo mais clássico está no comércio varejista. Grandes redes compram de fabricantes, mandam para um depósito ou centro de distribuição central e depois redistribuem esse material para várias lojas, vários pontos de varejo que eles têm. Finalmente, na armazenagem, um conceito muito atual e muito utilizado de cross-docking. Ele é um processo que busca sincronização e otimização das atividades que acontecem dentro do armazém. Então é feito um planejamento da chegada dos fornecedores para que aconteça dentro de um intervalo de tempo bastante curto, no tempo igual, se possível, vários deles. Nesse momento que o material chega, ele é rapidamente processado e reencaminhado para diferentes fontes em outros veículos que já estão lá aguardando. Então você minimiza ao máximo o tempo de permanência do estoque dentro do seu armazém, ganhando tempo, reduzindo o lead time e reduzindo os custos, já que isso vai significar uma menor necessidade de estoques dentro da sua organização. O processo de manuseio diz respeito à movimentação dos materiais na área de armazenagem. Normalmente ele acontece utilizando diferentes equipamentos. Nas aulas da disciplina nós podemos conhecer cada um deles. Aqui nós temos um breve resumo dos diferentes sistemas. Os mecanizados são, de longe, os mais comuns. E por último ainda, a atividade de picking. O picking diz respeito à separação e preparação de pedidos. Fazendo uma comparação com o comércio varejista, nós consumidores vamos aos depósitos, ao supermercado, vamos até as gôndolas com o carrinho e retiramos e escolhemos diretamente aquilo que nós queremos. Porém, quando nós fizemos uma compra por comércio eletrônico, por exemplo, alguém precisa fazer esse trabalho pela gente, por nós consumidores. Este é o processo, esta é a atividade de picking. Existem diferentes alternativas. O mais comum é o picking discreto, onde cada responsável coleta um pedido de uma única vez, item por item. Existem o picking por lote, onde você faz a coleta em grupos de pedidos de maneira conjunta, geralmente pedidos que têm itens em comuns, e também o picking por zona. Quando o seu depósito é muito grande, você segmenta ou divide o seu armazém em diferentes partes e determina uma pessoa ou pessoas responsáveis pela separação em cada uma dessas zonas que foram definidas dentro do seu depósito. Esse seria o resumo dessa semana, pessoal, dos conteúdos das aulas 6 e 7. Lembrando que aqui nós concluímos os conteúdos previstos até a primeira avaliação, que acontecerá na próxima semana. Aproveitem esses vídeos para uma boa revisão. Até a próxima aula.